Seja muito bem-vinda na nossa aula número 1 deste mini curso 4 Pilares do Consultório Lucrativo. Que bom que você está aqui. Neste curso eu vou te ensinar como você pode conseguir aumentar em 30%, isso mesmo, 30%, os resultados do seu consultório de psicologia. Então fica comigo, tem um conteúdo incrível neste primeiro dia já para te entregar. E claro, né? Quem ficar até o final vai ter um presente todo especial meu. Os resultados, claro, né? Eu não estou falando só do aumento no valor da sua consulta, estou falando do resultado, aquele que sobra no final do mês, sem contar a sua retirada mensal, sem contar o seu salário. Eu imagino que você queira olhar para a sua clínica de psicologia e ver um resultado ali positivo no final do mês, né? Então, se essa é a sua intenção, fica comigo aqui nessa primeira aula desse mini curso e eu tenho certeza que vai te trazer muitos insights, várias novidades aí para você. Então vamos lá, né? Eu estou muito feliz que você está aqui, que você aceitou esse convite, aceitou esse chamado. É porque, com certeza, você tem interesse em tornar o seu consultório mais lucrativo. E eu vou me apresentar aqui antes da gente começar, né? Eu sou a Marlise Alves, eu sou contadora de formação desde 1997, tenho uma empresa de serviços contábeis. E lá pelos 10 anos dessa empresa, mais ou menos, eu decidi mudar o rumo da minha carreira e fui cursar psicologia. Ainda não concluí a psicologia, dei um tempo aí de uma década até voltar para a psicologia. Hoje eu sou acadêmica aí da 7ª, 8ª fase, mais ou menos, do curso. Amo o curso de psicologia e vi aí no decorrer do curso, mas não só no curso em si de psicologia, mas na pós-graduação que eu cursei também nesse intervalo de psicodrama, vi o quanto que as colegas psicólogas têm dificuldades com relação a esses itens que nós vamos tratar aqui no mini curso. O mini curso vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre negócios, vai utilizar a metodologia DONA, organização, ação, dinheiro e negócios, que eu já utilizo com donas de negócios. Vou adaptá-la para os negócios de psicologia por ver essa necessidade que verifiquei aí na prática junto com vocês. Afinal de contas, a faculdade não nos ensina sobre isso, né? Não temos nenhuma cadeira de empreendedorismo, de negócios, de finanças. Então, por que não te ensinar a ter um negócio lucrativo? Além disso, né, quero dizer que eu sou autora do livro GPS da Evolução Financeira. Amo de paixão esse conteúdo. Ao longo dessa jornada, dessa aula de hoje, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a metodologia que eu utilizo ali. Além da minha empresa de contabilidade, que já está fazendo 25 anos, agora nesse ano de 2022, além disso, tenho uma empresa de gestão financeira também, sou sócia dessa empresa e aplico mentorias aí em negócios e em finanças. Então, seja muito bem-vinda por aqui. Além disso, sou comentarista do programa SC Acontece, da TV BV, já há mais de 5 anos. E vai ser uma honra para mim estar aqui com você. Também estou no Conselho Federal de Contabilidade, na cadeira de conselheira suplente, onde coordeno a Comissão da Mulher Contadora Nacional. Então, vamos junto comigo, né? Quero te parabenizar por ter escolhido, ter tirado esse tempo hoje para ti, para a gente conversar sobre esse assunto. Durante a minha pós-graduação em psicodrama, durante a minha formação em psicologia, eu vejo que algumas questões incomodam muito as psicólogas, como, por exemplo, a insatisfação com a vida financeira, o fato de ter que trabalhar e trabalhar muito para conseguir levar o seu dinheiro para casa e ainda assim o dinheiro dá só para o básico, né? Muitas vezes não dá nem para fazer uma viagem, nem para fazer outras coisas, uma reforma no consultório, comprar mais um curso que você tem interesse. Isso acaba prejudicando aí a sua vida financeira. As despesas acabam virando uma bola de neve, tudo aumenta, a gente não consegue aumentar o valor da nossa consulta, e aí acabamos ficando nesse 0 a 0 financeiro, digamos assim. Outra questão que incomoda sempre, né, é a questão tributária dos impostos, né? Quanto que eu devo pagar de impostos? Será que eu posso pagar na pessoa física? Será que eu tenho que pagar na pessoa jurídica? Como que funciona isso? É sempre uma dúvida muito comum. Algumas querem regularizar, mas não sabem nem por onde começar. Então, se você está aí nesse barco, esse mini curso também é para você. Enfim, se você se estressa, né, com as questões tributárias, questões fiscais, questões financeiras, esse mini curso também é para ti, para que a gente consiga olhar para isso de uma maneira mais leve, olhar para isso de uma forma mais tranquila e assim conquistarmos a prosperidade financeira para o teu negócio. Bom,
Outras colegas também não conseguem enxergar, e eu já quero tocar nessa ferida, né? Outras colegas não conseguem enxergar o seu negócio, a sua clínica de psicologia como sendo um negócio. Isso é tema para as nossas próximas aulas, mas eu já quero te deixar aí com a pulga atrás da orelha, se por acaso tu estás em um desses itens. Eu quero te dizer, né, que para tu não ficar preocupada, né? A gente vai tirar um tempo aqui para esse mini curso. Talvez tu já esteja pensando, Marlise, eu não sei nada sobre isso, eu não sei lidar com dinheiro, não fui habituada a lidar com dinheiro, ou talvez, essas questões tributárias eu me arrepio, eu queria que alguém cuidasse disso para mim. Eu quero te dizer que no o mínimo básico você precisa entender e aprender para você se dar bem. E se você está aqui, eu tenho certeza que você é do tipo de psicóloga estudiosa. Aliás, as colegas da psicologia que eu encontro aí, seja na pós que eu encontrei, seja cursando ainda a faculdade, são geralmente muito estudiosas, né? Elas saem da psicologia, já engatam uma abordagem, às vezes estudam até outra, fazem pós-graduação na área, estão sempre investindo em supervisão. Então, por que não investir esse tempo para você olhar para o seu negócio em psicologia? Olhar para a sua psicologia clínica como sendo um negócio. Bom, algumas dizem que não sabe lidar com finanças, outras dizem que não tem nenhum tipo de metas. Eu quero te dizer que também esse espaço é para ti, para que a gente consiga desenvolver metas, consiga olhar para isso de uma maneira diferente, incluindo, inclusive, até o aumento do valor da sua consulta. A minha metodologia, né, que eu vou explicar ao longo desses próximos 3 dias, ela fala como a gente pode, com um plano estratégico, aumentar os seus resultados da sua clínica em 30%. Isso inclui, claro, né, aumentar também o valor dos honorários. Os honorários que você cobra. Será que você está curiosa para isso? Será que... Bom, vamos lá. Vamos junto aqui nesses itens. Antes até da gente começar, né, começar a aula em si, que eu tenho um conteúdo bem interessante para te passar. Aliás, hoje a nossa aula, o mini curso fala sobre os 4 pilares, né, os 4 pilares do consultório lucrativo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar, o pilar de dinheiro. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu já vou te falar o que nós vamos ter ao longo desse curso, mas antes eu quero que você escute atentamente, né? Ouça esses depoimentos que eu separei aqui para vocês. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma pessoa muito especial, que é a Marlise. Eu me chamo Carolina Todeschini, sou psicóloga, conheço a Marlise há 10 anos. Hoje consigo perceber, né, que eu sou uma empreendedora através dela. Ela tem propriedade daquilo que ela fala. Ela me ajudou muito com a questão do empreendedorismo. Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Duarte, eu sou psicóloga há 27 anos, mas hoje eu não vim aqui falar de mim, vim aqui falar da Marlise. A Marlise foi uma pessoa que entrou na minha vida há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, e que me ensinou o que é realmente ser, né, uma psicóloga autônoma, uma psicóloga clínica autônoma, dona de um consultório, né? Hoje eu uso essa palavra dona com muito prazer, assim, né? Antes tinha um pouquinho de aversão à dona de um negócio, né? Ela realmente me ensinou o que é ser dona, o que é ser uma pessoa autônoma, o que é fazer propaganda do seu negócio, administrar o seu negócio. Ela me mostrou que o consultório de psicologia também é uma empresa, e também é uma marca, e também é um trabalho que exige, né, vários outros trabalhos que não só aquele para qual eu estudei, que foi ser psicóloga clínica, psicoterapeuta individual, grupo, casal, família. Tem todo um background muito importante para quem trabalha autonomamente, para quem se torna, né, uma microempresa. Todas essas coisas que antes eu não entendia absolutamente nada, assim, né? Eu não entendia nem quanto que eu pagava de imposto sobre cada sessão, né? E isso foi tudo, mas foi fundamental para que eu pudesse fazer um planejamento de carreira, o que na psicologia a gente não tem muito hábito, né? De pensar nesse planejamento de carreira, de pensar-se como alguém que é dono do próprio negócio. Então, gente, Marlise, muito obrigada. Você trouxe para minha carreira
chão. Você trouxe para minha carreira realmente substância em termos de negócio, em termos de administrativos e muito pela postura também, né? Me ensinou muito a postura de alguém que trabalha, ganha dinheiro, planeja, que visualiza, que coloca lá na frente aonde quer chegar, né? Hoje eu sei a idade que eu quero me aposentar, hoje eu tenho isso tudo programado. Na época que eu procurei a Marlise, nada disso passava pela minha cabeça. E hoje está tudo muito estável dentro de um trabalho instável. Então, acho que a Marlise me ensinou muito isso, a estabilidade de um trabalho que é instável. Então, eu só tenho a agradecer a Marlise. E se hoje me perguntarem quem você indica, óbvio, Marlise. Olá, quero deixar aqui um registro, um depoimento a respeito de uma pessoa, de um ser humano, de uma profissional que eu admiro muito, que é a Marlise. É claro que aqui no consultório eu ter que dar conta dessa questão financeira e até mesmo também das questões vinculadas à psicologia e à psicanálise seriam um tanto quanto complexas, afinal de contas nós não somos preparados a lidar com as questões econômicas, né, na nossa formação. E a Marlise, ela me dá esse suporte em que eu possa me relacionar com o dinheiro, me relacionar com as questões contábeis, com as questões de administração mesmo do consultório, sem que eu tenha qualquer neurose, sem que eu tenha qualquer receio, qualquer medo propriamente de lidar com isso, né? Então, agradeço muito ao trabalho da Marlise, o trabalho da equipe, enfim, o trabalho que ela coordena junto à equipe dela, é um trabalho primoroso e eu me sinto muito mais seguro, muito mais confiante nessa lida com o consultório a partir desse acompanhamento e de todo esse trabalho que a Marlise presta para mim aqui no consultório. Marlise, obrigado. Vamos lá, o que nós vamos ter ao longo desses 3 dias, né? A aula de hoje, a aula 1, eu vou falar sobre as crenças financeiras e por que elas te impedem de evoluir? Por que elas te impedem de olhar para a tua vida financeira, de separar as contas dentro da tua clínica e dentro da tua vida privada? Por que tem tanta dificuldade com relação a isso? Hoje nós vamos conversar sobre isso e eu vou te ensinar um método bem prático para separar as duas contas, a conta de pessoa física e jurídica, de uma maneira simples e já vai te trazer muitos resultados. Outro item, né? Então, amanhã, na nossa aula 2, eu vou falar sobre o pilar negócios. Dentro do pilar negócios, eu quero te convidar a mudar o teu olhar, né? Mudar o teu óculos para a psicologia clínica como sendo um negócio. Olhar para o teu consultório como sendo um negócio. Eu sei que tu já olhas com todo o carinho do mundo aí para as abordagens, para a forma como tu atende os clientes. Então, agora é hora também de tu olhar para a tua clínica como sendo um negócio para que tu consigas excelentes resultados. Então, eu vou te provar amanhã, na aula de amanhã, como que tu podes economizar R$7.000 por ano pagando os impostos corretamente. Então, vamos amanhã nessa aula. Mas, enfim, né, eu quero te deixar aqui já engatilhado. O nosso encontro na terceira aula tá incrível. E esse encontro tu não podes perder de jeito nenhum, porque eu vou te trazer os pilares organização e ação e vou te mostrar na prática como que tu podes alavancar a tua clínica em psicologia através de um olhar focado em negócios, através de um olhar focado em dinheiro. Então, não que vá mudar alguma coisa nos teus atendimentos, não é nada disso, né? Mas saiba que o dinheiro potencializa quem você é. Então, se você já é uma boa profissional, com mais dinheiro você será ainda melhor, porque terá condições de reinvestir esse dinheiro no teu negócio, na tua formação e em tantas outras áreas. Bom, vamos lá então, né? Eu quero dizer para você que está aqui nessa aula comigo que quem ficar até o final dessa aula de hoje vai ganhar um presente. Isso mesmo, eu vou te mandar para quem ficar até o final, vai ter um botão aqui, a gente vai colocar aqui no vídeo um botão lá no final da aula, onde você vai clicar e vai receber lá no seu e-mail um presente bem legal que eu preparei, uma ferramenta, né? Uma ferramenta com relação a dinheiro. Inclusive, você pode depois utilizar essa ferramenta com os teus próprios pacientes, com os teus próprios clientes aí de psicoterapia, para ajudá-los também nas questões financeiras. Então, vem comigo, faz o exercício que eu vou te dar aqui e a gente está junto nessa primeira aula. Bom, vamos lá, né?
Vamos aqui ao conteúdo dessa aula. Lembrando que quem ficar até o final vai ter presente. São os nossos 4 pilares, então, da metodologia, né? Os 4 pilares do consultório lucrativo. E o primeiro pilar é o pilar dinheiro. Para começar, eu quero falar sobre a teoria que eu desenvolvo aqui no GPS da evolução financeira. Aqui dentro, eu falo sobre como que a gente se enxerga enquanto dinheiro. No meu ponto de vista, a gente tem uma linha imaginária, existe, tá? Existe uma linha imaginária que é a linha da prosperidade. Abaixo dessa linha, vamos imaginar aqui uma escala de 0 até menos 10, abaixo da linha, moram as pessoas que vivem no ciclo dos pagadores de conta. Elas vivem num ciclo de escassez, elas não dão conta das suas contas. Então, por exemplo, nesse mês, né, eu estou esperando que todos os meus pacientes me paguem para pagar as contas do mês passado, para pagar o cartão de crédito que está lá em cima, para pagar aquele endividamento que eu contratei lá atrás. Então, é assim que funciona a mentalidade dos pagadores de contas. Será que você faz parte dessa mentalidade? Será que você tem essa mente de pagador de contas? Será que você está abaixo da linha da prosperidade? Eu quero te dizer que se você está abaixo dessa linha da prosperidade, se eu te fizer uma pergunta, e aliás, eu fiz essa pergunta, né, através do questionário que eu elaborei, da pesquisa que eu fiz com mais de 60 psicólogos, eu vi ali muitos pagadores de contas, né, que é qual é o seu desejo quando você está abaixo da linha da prosperidade, né, de a menos 10 até o 0. Qual é o seu desejo para a sua vida financeira? A maior parte das respostas é assim: eu quero conseguir pagar minhas contas em dia. Eu quero ficar livre das dívidas. Esse é o nosso ponto de equilíbrio, digamos assim, é o nosso ponto 0, é a nossa linha da prosperidade. Aqui é o nosso 0, onde eu não tenho contas para pagar, né? Mas também eu não tenho prosperidade. O que eu tenho acima dessa linha, né? E é isso que eu quero falar com você. Do 0 até o mais 10, eu tenho uma vida próspera. Eu tenho sobras financeiras, eu tenho investimentos, eu tenho reservas de emergência, reserva para a reforma da casa, eu tenho outras fontes de renda, porque eu consigo reinvestir, eu tenho viagens muitas vezes, eu tenho os cursos que eu quero investir. Então, uma vida de prosperidade é uma vida de tranquilidade financeira. Será que você está abaixo da linha ou será que você está acima da linha da prosperidade? Se você está abaixo, eu já quero quebrar essa visão de que você só vai chegar até aqui. Quando você está abaixo da linha, você vai me dizer mesmo, né? A principal frase que eu ouço é: não, eu quero chegar do 0 a 0. A pessoa não fala exatamente com essa linguagem que eu estou falando, mas eu quero ficar livre das dívidas, eu quero ficar sem conta para pagar, eu quero ter uma paz financeira. Sim, você pode ter paz financeira, assim como você pode ter liberdade financeira. Eu sempre costumo dizer que quem está acima da linha da prosperidade é aquela pessoa que vai no restaurante e escolhe aquilo que ela quer comer e não aquilo que ela pode pagar. Então, essa é a vida de escolhas, de liberdade financeira que eu quero te dizer que existe e que se você ainda não está aqui, talvez você esteja abaixo da linha da prosperidade, mas eu vou te ajudar aqui no GPS da evolução financeira. Eu desenvolvo toda uma metodologia para isso e eu vou te ajudar aqui nessa aula também a alavancar a tua vida financeira. Vamos lá, né? Além disso, existe um fator, né, que nos identifica aonde que nós estamos nas questões relacionadas a dinheiro. A gente chega na vida adulta de que forma? E aí, claro, como psicólogas e psicólogos que estão acompanhando essa aula, a gente sabe das interferências das nossas histórias de vida. Tem um livro que eu gosto muito, inclusive esqueci de deixar aqui, né? Não consigo pegá-lo agora, mas é um livro da psicóloga norte-americana Victoria Collins, e ela fala nesse livro, ele é um livro Casais e Dinheiro, o título desse livro. Ela fala nesse livro sobre um inventário financeiro, mas não um inventário físico. Ela fala sobre a história financeira de cada indivíduo, o que aconteceu ao longo da nossa história financeira e como que então nós chegamos na vida financeira adulta. É uma teoria bastante interessante que ela faz, que ela traz, né? E eu quero te
motivar a isso, né? Se por um acaso eu estou nessa jornada abaixo da linha, se eu estou em cima da linha, ou se eu ainda não vivo de uma maneira 100% próspera, numa nota 10, né? Não, a minha vida financeira já está nota 10. Quando eu estiver na nota 10, então eu não tenho mais nada para melhorar. Se eu ainda não estou nesse patamar, a gente precisa dar uma investigada, né? Aí uma passeadinha na nossa história de vida financeira. E aí eu quero te fazer algumas perguntas para você se localizar aí na sua história de vida financeira, assim como eu também já me localizei várias vezes na minha história de vida financeira. Primeira linha aqui de tempo, né, que a gente pode pensar é o ano que você nasceu. Então, pensa aí, eu nasci em 1976, já revelei aqui a minha idade, e eu quero te perguntar qual era a situação financeira familiar em que você nasceu. Será que a tua família não tinha muitas condições financeiras? Será que a tua família era bastante abastada financeiramente, tinha muitas condições? Será que estava passando por dificuldades? Será que a tua família não conseguiu te criar e precisou te entregar para uma instituição, por exemplo? Como que era a tua história financeira familiar na época lá do teu nascimento? Pelo que a minha mãe conta, né, da minha história de vida familiar, lá nos anos de 76. Eu nasci em um morro aqui da capital. Quem conhece Florianópolis sabe que os morros é onde ficam as comunidades, então eu imagino que era uma casa bastante simples, e o meu pai tinha uma venda naquela época. O meu pai sempre foi empreendedor, com vários empreendimentos ao longo da vida, né? Eu acho que por isso a minha veia empreendedora. E nessa época as coisas não eram fáceis, a minha mãe conta, né? Que ela precisava ficar na venda junto com o meu pai, tinham muitas pessoas que iam para beber na venda, então ela não gostava muito de estar à frente desse negócio. E era um negócio que sustentava a família de uma maneira muito simples, né? A minha vida inteira a gente teve uma história financeira bastante simples, nunca me faltou nada, nunca me faltou alimento, mas o dinheiro sempre foi meio escasso, digamos assim, né? No limite. Digamos que vivíamos ali naquela linha da prosperidade, né? Nem sobrando, nem concretizando sonhos, mas também sem dívidas para baixo. Então, eu quero te perguntar, né? Como é que era a tua infância, a tua vida, principalmente quando tu nasceste, em que família é essa que tu fostes acolhida dentro do teu lar? E aí, em idade escolar, né? Qual era a tua realidade na época? Será que naquela ocasião tu te consideravas pobre ou te consideravas rico? Será que tínhamos uma situação financeira maior do que a maioria dos nossos colegas ou menor? Isso tudo vai nos revelando, né? À medida que eu vou falando, você vai aí revelando, vai anotando também esses pontos, para que a gente vá fazendo uma costura da nossa história de vida financeira e sabendo, então, aonde que a gente chega na vida adulta. A minha vida financeira em idade escolar, eu lembro que inicialmente ali do pré-escolar até a quarta série, né, lá do ensino básico, eu estudei em escola particular. Depois o meu pai não conseguiu mais bancar a escola particular, eu fui para a escola pública. Para mim ter um choque muito grande de realidades ali, e estudei durante até o final do ensino médio em escola pública. No terceirão, eu paguei a minha, já trabalhava, né? Então eu paguei a minha escola particular, o meu terceirão particular, para conseguir entrar na universidade pública novamente. Passei, então, lá em 93, né, para o curso de Ciências Contábeis. Isso é assunto para outro tema, né, para outra aula. Mas eu quero te perguntar, né, como é que era essa tua infância? Será que lá na infância, né, tu vias os teus pais falando sobre dinheiro? Viu os teus pais brigando com relação ao dinheiro? Como que era a relação familiar frente a dinheiro? Eu sempre lembro, né, de uma história que os meus pais contavam, né, de que o tio fulano tinha feito uma confusão por causa de herança. E toda a família dele, então, levava aquele estigma de que brigava por causa de dinheiro. Eu gosto muito da frase que diz que o dinheiro potencializa quem nós somos. Então, ele não modifica ninguém, né? A pessoa não brigou por causa do dinheiro, ela já era daquele formato, né? Ela já tinha essa inquietude com relação às questões financeiras, e ela só manifestou em virtude do dinheiro, assim como em várias outras situações. Agora, como é que era aí na sua casa, né? Porque o dinheiro está permeado dentro disso tudo. O dinheiro faz parte dessas questões de herança, faz parte de tudo isso, e ainda temos que lidar com tudo isso de uma maneira assertiva. Enfim, vá registrando aí
esses insights que você vai tendo e depois compartilha comigo. Outro item aqui, né? Quando você chegou na adolescência, né? Como que você percebia o dinheiro? Será que os seus amigos tinham mais condições financeiras do que você? Eu lembro muito bem, né, de uma aula do psicodrama e também lá da faculdade de psicologia, quando a gente estuda adolescência, né, em que os grupos são fundamentais. E aí, dentro dessa pertença de grupos, eu lembro que na época que eu era adolescente, lá 15, 16, antes até de eu trabalhar, então eu devia ter 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos, devia ter 13, talvez até 12. Eu pedi para o meu pai, pedi meio exigindo, né, um sapato da 775, meu Deus, eu nem sei se existe isso ainda. Era um sapato meio feio de camurça, mas todo mundo usava aquele tal de sapato. Então eu precisava estar com aquele sapato para me incluir no grupo de amigas onde todo mundo tinha o tal de sapato. Essas inclusões levam dinheiro, então precisa de dinheiro para estar incluído dentro do grupo. Hoje, né? Hoje é o celular, a mochila, enfim, tantos outros objetos que fazem a gente pertencer a um grupo ou não. Depois vira brincadeira de adulto, né? O carro, a casa e tantas outras coisas que a gente precisa manifestar. Então, será que esse é um dos pontos por aí? Eu quero trazer essa reflexão. Como que era aí na fase adolescente? E aí, dentro disso, né, a gente chega na vida adulta, né? E aí chega como nessa vida adulta? Será que eu chego como um pagador de contas? Será que eu chego como uma desorganizada financeiramente, não cuido do dinheiro? Será que eu chego como uma metódica, né? Tenho todos os métodos, tenho todo o controle na mão. De que forma eu chego na vida adulta? E agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Nessa vida adulta, em que eu pareço com o meu pai ou em que eu pareço com a minha mãe? Ou com o meu cuidador, com a minha cuidadora? Será que eu gosto dessa característica que se parece com o pai ou com a mãe? Ou eu gosto da característica, ou eu não gosto dessa característica? Eu dei o exemplo aqui, né, que talvez eu tenha uma veia empreendedor da parte do meu pai, sim, e eu acho que sim, meu pai já é falecido, querido, lá do céu, manda as bênçãos sobre mim. Ele faleceu em 2017 e ele tinha essa veia empreendedora muito forte, né, que eu acredito que eu tenho. Ao mesmo tempo em que eu tenho que cuidar, então eu gosto dessa veia empreendedora, ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar para não pipocar demais como ele fez, né? Então hoje eu tenho um negócio sólido na contabilidade, estou construindo um outro negócio também sólido em gestão financeira, né, para psicólogos, inclusive, também, né, nós atendemos e cuidamos de todo o financeiro, e claro, aqui nas mentorias e nessa aula aqui, por exemplo. Então, eu tenho que cuidar para não pipocar demais, porque essa é uma característica que eu não quero continuar levando. Então, pensa aí, quais são as características de chegar nessa vida adulta com essa história de vida familiar. E além de tudo, né, dentro disso, eu quero te perguntar também, né, quais foram as escolhas que você fez ao longo dessa vida que você não quer repetir daqui em diante, né, que te trouxeram para cá. Afinal de contas, né, algumas teorias aí da psicologia nos mostram das escolhas e consequências. Então, se eu tenho a vida que eu tenho hoje, também foi fruto das minhas escolhas do passado. Quais foram as escolhas que não foram tão assertivas assim na vida financeira que você não quer repetir daqui para frente? Ao mesmo tempo, quais foram as escolhas que te trouxeram até aqui, que foram excelentes escolhas aí na vida financeira também? Deixa isso anotado, deixa isso registrado, depois compartilha comigo lá no Instagram, @sejadona.psi. Vou adorar ver os teus comentários, ler os teus comentários e te responder por lá. Então, essa fase, né, vai nos constituindo enquanto pessoas, ao mesmo tempo em que as crenças financeiras vão sendo construídas ao longo de tudo isso. E aí eu quero te perguntar se você já ouviu, né, com certeza você já é expert aí em identificar quais são as crenças, aquilo que o teu cliente, o teu paciente, o teu consulente, seja lá como tu chamas, te fala através de tantas falas, você vai ali refinando para entender como que é o funcionamento daquela pessoa e qual é a crença que ela se baseia para falar aquilo para ti ali na tua escuta técnica. Aqui eu quero que tu te escutes, né? Então, quais são as frases que tu falas, ou que tu falavas, ou que o teu inconsciente repete, ou que aparece aí de vez em quando, como sendo frases que vão te impedir de te organizar financeiramente? Eu quero te falar alguns exemplos, como, por exemplo, psicólogo é das humanas, né? Nossa, essa eu já ouvi tantas vezes. Psicólogo é das humanas, não precisa entender de finanças, não sabe entender de finanças,
ou não quer entender de finanças. Essa é uma frase, né? Psicólogo das humanas, como sendo aquela muleta, aquela desculpa, eu não preciso entender disso mesmo, eu tenho que só saber a parte técnica e assim a gente vai. Outra frase, lidar com dinheiro é muito difícil. Ou lidar com dinheiro é uma grande responsabilidade. Então, eu prefiro não lidar com dinheiro. Se tiver alguém para cuidar disso, para mim, melhor ainda. Né? Eu vou terceirizar isso de uma maneira tranquila e fácil. Outras frases com relação a dinheiro, nossa, são tantas e tantas frases que, inclusive, posso até passar um relatório, uma relação aí de todas as frases. Tem as frases mais comuns, né? Dinheiro não dá em árvore, tá pensando que meu dinheiro é capim. Enfim, são frases que vão nos constituindo socialmente, que a gente ouviu do passado, seja do nosso pai, da nossa mãe, né? E assim foi seguindo. Vou te falar um conceito, uma frase que era muito repetida lá em casa, que era assim, né? Tá ficando rico, né? Eu acho que fez alguma coisa errada. Né? Não sei se isso acontece ou você já ouviu esse tipo de frase, né? Mas a pessoa está muito rico, é desonesto. Então, claro, né? Se eu acredito nessa frase, eu não vou querer enriquecer, não vou querer juntar dinheiro, porque eu acredito que todo rico é desonesto. E, nossa, são várias frases pesadas que existem no nosso inconsciente, né? O psicodrama trata isso aí como as crenças também, como as cristalizações, são aquilo que já está tão cristalizado que eu não consigo enxergar outras coisas, né? Talvez a tua abordagem que tu segue fale também das crenças, eu também gosto desse termo de crenças financeiras, porque quando são crenças e a gente consegue identificar, é possível quebrar essas crenças, né? De que forma a gente pode quebrar? Você, como psicóloga, pode ter também alguns exercícios de quebra de crença financeira. Uma atividade que eu gosto muito é identificar, né? Anotar realmente, e aí eu vou te dar essa sugestão para fazer, quais são as crenças financeiras que te impedem de evoluir, né? Quais são as tuas frases, anotar ao longo de uma semana, e aí você pode começar hoje nessa aula 1, deixa um papel e uma caneta e vai anotando o tipo de frase que aparece aí. Mas eu não sei mesmo lidar com dinheiro, cuidar de finanças não é para mim, isso é muito difícil. Vai anotando essas frases. Depois disso, coloca ao lado de cada frase qual é a justificativa, de onde que ela veio, essa frase. Lidar com finanças é muito difícil, de onde que veio? Você já teve alguma experiência frustrada no passado com relação a finanças? Já foi responsável por alguma conta de alguém e perdeu dinheiro? Já perdeu dinheiro investindo? Enfim, qual é a sua história com relação àquela frase? Será que ela é uma história sua mesmo ou será que é uma história de outras pessoas que por um acaso está ali ainda no seu consciente, na sua mente? Então fica aqui essa pergunta para você. Da onde que é essa resolução, essa frase, né? Então, fica esse ponto aqui. E aí, claro, né, depois de identificar, é hora de remodelagem, remodelar essas crenças. A partir de cada uma dessas frases, você vai escrever uma frase que você pode treinar, uma frase que seja positiva e que pode ser treinável. Eu vou te compartilhar as frases que eu gosto, né? As minhas frases. Eu tenho 3 frases que eu gosto muito e eu sempre repito essas frases. A primeira delas é que o dinheiro torna a vida mais divertida. E eu quero te dizer que foi num treinamento que eu fiz lá no ano de 2015, mais ou menos, que era o treinamento se chamava Treinamento das Mentes Milionárias. E eu fiz esse treinamento e o treinador, ele era um americano, ele já tinha rodado o mundo inteiro com esse treinamento, ele trazia para nós algumas frases e uma delas era essa, né? O dinheiro torna a vida mais divertida. E por muito tempo eu fiquei com essa frase na minha mente, mas sem entender, né, o verdadeiro significado. Mas eu repeti ela, né? O dinheiro torna a vida mais divertida, apesar de não concordar tanto ou não saber muito bem se era uma verdade ou não. Até que em 2017, janeiro de 2017, nós fomos à Disney. Isso foi 2015, 2016 esse treinamento. E aí, num brinquedo, olha só os insights que a gente tem, né? A gente estava numa fila de brinquedo, tava eu, meu marido, os meus 2 filhos, o Matheus e a Manu. Na época a gente foi todo um planejamento, a gente planejou isso por 2 anos, suadinho o dinheiro, né? Guardadinho mês a mês. A gente chegou naquele dia, a gente estava na fila, o Matheus com 15 anos, era a comemoração dos 15 anos dele, a Manu com 7. E eu olhei assim ao redor, né? Ao redor daquela fila, comecei a olhar as pessoas coloridas, né? Com roupas leves, era verão, tomando sorvete, rindo, brincando, as pessoas saindo de montanha-russa com aquela cara de espanto, adrenalina mil, né? E aí caiu a minha ficha. O dinheiro torna a vida mais divertida.
As pessoas que estavam naquele parque, de uma certa maneira, tinham dinheiro para estar lá. Seja economizando, seja tendo dinheiro a mais, elas tinham essa condição financeira. Dali em diante, essa ficha caiu e começou a fazer muito mais sentido na minha vida. E eu sempre repito, o dinheiro torna a vida mais divertida. Ontem mesmo, né, a gente saiu para jantar, eu e meu marido, e a gente foi num restaurante legal, comeu uma comida diferente, né? Abusou do vinho, da sobremesa, e daí no final eu disse: ai, como é bom, o dinheiro torna a vida mais divertida, né? Eu digo isso para mim mesma, para que eu tenha essa condição de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dinheiro e, consequentemente, ter essa vida mais divertida, que é tão bom, né? Cá entre nós é muito bom ter uma vida mais divertida, que eu quero que você tenha por aí também, porque você vai desenvolver o D de dinheiro do Dona, dos 4 pilares da metodologia da clínica lucrativa. Então, esse é o primeiro D, o primeiro pilar, o D de dinheiro. Outra frase que eu tenho é: eu mereço ter dinheiro. E aí eu quero te contar brevemente, o nosso tempo já está quase finalizando, mas eu quero te contar o seguinte: é o título de um livro, Eu Mereço Ter Dinheiro, do Reinaldo Domingos. Foi o primeiro livro de finanças que eu li há uns 12 anos atrás. E sabe o que aconteceu? Eu escondi a capa dele. Quando eu li esse livro, eu escondia a capa. Eu tinha vergonha que meu pai e minha mãe vissem que eu estava lendo um livro que eu dizia: eu mereço ter dinheiro. Olha só, né? Então eu não me considerava nem merecedora e tinha uma vergonha incrível de dizer que eu tinha aí uma vontade de estudar dinheiro, de uma vontade de entender mais sobre dinheiro, uma vontade de ganhar mais dinheiro, de ter uma condição de vida mais próspera. Então, essa é uma segunda frase. E a terceira frase que eu quero compartilhar aqui com você: o dinheiro potencializa quem você é. Então, o dinheiro não modifica ninguém, o dinheiro não transforma ninguém em outra pessoa, ele apenas potencializa as tuas qualidades. E aí, se eu olho para isso, eu acredito que as minhas qualidades são potencializadas quando eu consigo ter mais dinheiro, quando eu consigo contratar pessoas para me ajudar, quando eu consigo comprar equipamentos melhores, quando eu consigo estudar para entregar mais qualidade aqui, num curso como esse, num mini curso como esse. Então, o dinheiro, sim, nos potencializa. Eu quero que você agora escreva quais são as suas frases. Escreva aí brevemente, né? Quais são as suas frases relacionadas a dinheiro. E não deixe para fazer isso depois, não. Faça isso agora mesmo. Escolha pelo menos 3 frases. Escolha 3 frases a partir disso que eu falei ou outras frases que vêm aí na sua mente. Escreva aí. Vou te dar aqui 30 segundos para escrever rapidamente. Se não concluir em 30, você pode concluir ao final dessa aula, ou então ao longo dessa semana com o exercício de crenças financeiras que eu te passei. Fechou? Bom, como que eu começo, então? Com o que eu faço com tudo isso, né, Marlise? E agora? O que eu faço com tudo isso? Eu quero te dizer que o A do Dona é o A de ação. Então, eu quero te convidar a entrar em ação. Vou te pedir para anotar qual é a ação que você precisa fazer imediatamente a partir dessa aula. Eu vou te dar algumas sugestões de ações a partir desse conteúdo que eu te trouxe, para você já começar um processo junto com a questão dinheiro e a sua clínica. Primeiro de tudo, saiba que você precisa organizar a sua vida financeira. O nosso Dona, né, a nossa metodologia Dona são 4 pilares. O D, dinheiro, que eu falei hoje, o O de organização, o N de negócios e o A de ação. Eu vou falar organização, já puxando esse O, que é um assunto das nossas próximas aulas, mas eu quero te dizer que existem algumas questões muito práticas que você pode ter já com relação a dinheiro, que já vai te ajudar. Uma delas é identificar qual é o teu custo de vida. Teu custo de vida pessoal, da família. E aí eu tô dizendo aqui, ó, separar o que é pessoal do que é profissional. O que é do consultório é do consultório. O que é da vida pessoal é da vida pessoal. E aí, lá na vida pessoal, eu preciso saber exatamente quanto custa para eu viver. E, aliás, a aula está quase acabando e eu vou te dar um presente com relação a isso.
Quanto custa para eu viver, para eu estar bem aí financeiramente e ter uma qualidade de vida boa? Então, esse é um primeiro exercício que eu te passo, porque com essa informação a gente vai conseguir saber se lá do meu consultório eu consigo bancar essa minha qualidade de vida que eu tanto quero e tanto almejo. Então, esse é o primeiro passo. Para você que ficou, então, aqui até o final, eu vou te liberar 2 conteúdos. Um conteúdo, 2 presentes, né, para você. Acho que já deve estar aparecendo aqui pela tela o botão para você pedir os seus presentes, né? Então você vai clicar se você quiser esses 2 presentes. O primeiro deles é um resumo dessa aula, uma apresentação resumida dessa aula, onde contém, então, essas ferramentas, né? Principalmente a ferramenta ali da linha do tempo, com as perguntas, que vai te ajudar a identificar aí sobre a sua vida financeira e se você quiser aplicar com algum paciente seu, você pode utilizar esse material. E a segunda questão é que eu vou te liberar uma planilha, a planilha Seja Dona do Custo de Vida, para você fazer esse acompanhamento, essa validação, né, de quanto custa para você viver. Esse vai ser a nossa primeira ação aqui do mini curso dessa aula 1. Espero que você faça bom proveito. Eu quero dizer o seguinte, que essa aula foi importante, mas o conteúdo dela não basta, não dá para ficar por aqui. Eu vou dizer que amanhã, né, na nossa aula número 2, eu vou te ensinar sobre negócios na psicologia. E esse é um conteúdo que ninguém te ensina. Não te ensinam na universidade, não te ensinaram em casa, a igreja não te ensinou, a escola não te ensinou. Então, eu quero te ensinar aqui a como fazer negócios na clínica de psicologia. Porque eu já faço negócios aqui há 25 anos, né? Como contadora, como empresária contábil, quantos negócios aqui que eu já vi nascer, já vi morrer, já vi prosperar, já vi crescer. Então, eu quero te ajudar também no teu negócio de psicologia clínica. E amanhã, claro, é a nossa segunda aula. Eu vou te mandar por e-mail esse presente para quem clicou aí no botão que estava aparecendo. Se não clicou, aperta aí onde está aparecendo agora. E eu quero te convidar a olhar para o teu negócio de psicologia e mais, né? Eu quero te ajudar a enxergar como pagar a tributação e ainda economizar R$ 7.000 ao ano. Com R$ 7.000 você faria o quê, hein? Conta aí, será que você tiraria férias, compraria um curso, faria uma reforma da sala? O que você faria? Presente está liberado, eu te espero na próxima aula. Até lá!